o que eu falo que acontece com muitas pessoas. Às vezes a gente deixa de se desenvolver naquilo que são as nossas maiores potencialidades para desenvolver naquilo que a gente precisa muito desenvolver. E não tem nada de errado com isso. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Café com Poli. Eu sou Poliana José e esse é o nosso 5º episódio dessa primeira temporada Mulheres Empreendedoras. E eu não poderia começar esse podcast sem desejar para vocês um feliz 2023, um ano de muitas realizações, de sucesso, que vocês possam concretizar e tirar do papel todos os seus projetos. É isso que eu desejo para vocês. Feliz 2023. E hoje a nossa primeira convidada de 2023 é Renata Nascimento. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada, Poli. Renata, um breve currículo aqui para vocês conhecerem um pouco dessa convidada. Formada em Ciências Contábeis e pós-graduada em Auditoria, Controladoria e Finanças. Após 22 anos de experiência no mercado corporativo farmacêutico, resolveu encarar um novo desafio de empreender e trabalhar com desenvolvimento humano, atrelado a todo o conhecimento já adquirido. Em 2019, especializou-se em coach de carreira pela Sociedade Latino-Americana de Coach, a SLAC, bem como outras especializações voltadas para o desenvolvimento pessoal e profissional. Hoje, atua como diretora de educação corporativa na CDL da cidade de Nanuque, onde realiza treinamentos, palestras e workshops empresariais, atendimento de coaching individual e em grupo e consultoria empresarial na área de gestão de pessoas. Um currículo extenso. Bem-vinda mais uma vez, Renata. Obrigada, Poli. É um prazer, uma alegria imensa em poder estar aqui com você nesse podcast, lugar lindo, e principalmente saber que eu sou a primeira de 2023, né? Olha só que legal, é uma honra ainda maior. Obrigada mesmo pelo convite. E aí, Rê, vamos falar um pouco, né, da sua vida profissional, vamos falar dessa mudança, né, de 2019 para cá, mas antes disso vamos conhecer quem é Renata. Quem é Renata Nascimento? Fala um pouquinho da sua história, de onde você veio, né, as suas origens, né, de onde você saiu e onde você está chegando hoje. Fala um pouquinho pra gente. Bora lá então, né? Obrigada aí pelo currículo também. Eu vejo quando a gente olha assim, né, um pouco da trajetória da gente, diz, nossa, eu já fiz tudo isso, né? E, bem, meu nome, né, como você bem disse, é Renata Nascimento. Hoje eu sou coach de carreira, mas nem sempre foi assim, né, Poli? Hoje, quem eu sou hoje, posso me considerar uma cristã, filha de Dona Ana, né, uma aposentada, empregada doméstica, mãe solo, que criou 2 filhas sozinha aqui na cidade de Teófilo Otoni, e com muita luta ela conseguiu realmente dar para nós, para mim e para minha irmã Luciana, uma vida digna, né? Mas sempre buscando o nosso crescimento. Ela sempre quis que nós tivéssemos uma vida diferente da dela, né? E com isso a gente pôde abraçar muitas oportunidades, né? Eu principalmente abracei todas as oportunidades que eu tive desde a minha adolescência. Eu tenho muita gratidão hoje também pela família Matar, não poderia deixar de falar. Eu praticamente fui criada, então eu cresci muito com essa família, e muito do que eu sou hoje eu devo, né, principalmente à Dona Meire, ao seu Elias Mata, né, ao Alexandre, ao Paulo César, ao Luiz, a Elizabeth Mata. Então, muito do que eu hoje exerço e pratico foram muitas coisas e valores que eu aprendi baseado naquilo que eles me ensinaram. Então, a profissional que eu sou hoje, a pessoa que eu sou hoje, veio muito do ensinamento deles também, e também da minha mãe, da minha família, que realmente sempre buscou me colocar num caminho honesto, né, mas que eu conseguisse almejar tudo aquilo que eu quisesse. Então, basicamente, essa minha trajetória de vida, hoje eu posso me considerar uma pessoa de sucesso. Eu reconheço que ainda tenho muito ainda para aprender, a gente sempre tem, né, Poli, para aprender, mas eu acredito que hoje eu estou realmente num caminho com propósito, num caminho que faz mais sentido com aquilo que
eu realmente vivencio e aquilo que eu vim buscar e que eu não sabia, né? Que é através do autoconhecimento. Então, são coisinhas que a gente vai falando aí ao longo da nossa conversa. Bate-papo, muito autoconhecimento. Isso aí. Renata é casada com Josué, né? Manu. Isso aí. Sua filha está com quantos anos? Manuela está com 10 anos, sou casada com Josué da Chevrolet e Manuela hoje com 10 anos e também tem a Stephanie Carolina, né, que quando nós nos casamos já existia a Stephanie, foi uma filha do coração que eu ganhei, né, e que hoje eu trago com muito carinho também para minha vida e a gente vai construindo essa família, né, juntos e um dos motivos também pelo qual eu consegui fazer essa transição de carreira, foi muito baseado no cuidado, naquilo que eu queria para minha família, né? Estar mais próxima da minha filha, estar mais próxima do meu marido e ter essa liberdade, né? de ir e vir e de fazer aquilo que meu coração ansiava, aquilo que eu realmente desejava fazer, mas que até então eu não sabia. Eu só sabia que algo estava errado, né? Mas eu não sabia até então o que estava errado. E foi nessa busca incessante, nesse tanto bate-cabeça que a gente dá muito, né, Paulo, na vida, é que a gente vai descobrindo, né, quais são os nossos caminhos verdadeiros, o que faz e o que não faz sentido na nossa vida. Era uma intolerância com o presente que te incomodava? O que era que te movia? Cara, sabe, Polly, quando você, não sei, né? Quando a gente faz algo, eu fazia algo, mas sabe quando você percebe que tá faltando ainda? Que algo não está completo. E eu descobri isso também, que eu era muito workaholic, eu gostava muito de trabalhar, e eu esquecia de viver o meu presente. E esse trabalhar é porque faltava algo que não me preenchia. E eu achava que só no trabalho, seria somente trabalhando mais e mais que eu conseguiria alcançar aquilo que estava me faltando. E na verdade, total falta de autoconhecimento que eu não tinha. Aquele preenchimento, aquele vazio, aquele algo mais que me faltava, eu não conseguia satisfazer. E a forma que eu tinha de fazer era virando noites de trabalho, querendo entregar mais e mais, porque eu achava que era isso que eu tinha que fazer para que eu realmente fosse feliz, profissionalmente falando e até pessoalmente também. Algo que fosse me recompensar de alguma forma e na verdade não é nada disso, né? Então é algo muito mais além do que isso. E foi bom você trazer essa coisa da transição de carreira, porque até peço desculpa aos ouvintes, porque num outro podcast eu falei de uma transição de carreira e não era transição de carreira, né? Ela simplesmente saiu do CLT e foi empreender na mesma área, né? Então quando a gente fala de transição de carreira é você mudar. Né? Mudar do ambiente que você está, da profissão que você exerce para uma outra profissão. E apesar que a profissão que você tinha te deu uma base, sim, né? Você liderava um time, querendo ou não, né? Pequeno, mas atuava no mercado como gestora há um bom tempo, né? E com certeza te deu base de conhecer as pessoas. Mas faltava algo, né? E quando foi que você percebeu que essa mudança precisava ocorrer? Quando foi a grande virada de chave? Quando foi que você falou assim, esse é o momento? Ou foram momentos e você falou, agora sim? Como é que foi esse caminhar até chegar onde você está hoje? Cara, é muito engraçado isso, porque na verdade não foi um clique, sabe? Não foi acordei e falei, tá tudo errado, não é isso. Na verdade, são pequenos momentos que a gente vai passando, que eu fui passando no meu dia a dia, no meu decorrer da minha carreira, e que, como eu já disse, às vezes sempre está faltando alguma coisa, sempre me faltava algo, mas eu não sabia o que era. E, como você disse, eu era líder de pessoas, eu estava primeiramente no departamento financeiro, então era muito mais voltado para números, né? Para resultados de números, muito mais alinhado, atrelado a isso. E depois disso eu fui ser gestora de equipes, né, na área comercial, uma área totalmente nova para mim, né? E foi tudo muito novo e eu achava que eu tinha que ser a melhor. Eu precisava ser a melhor.
eu precisava ser a melhor em tudo que eu fazia, eu precisava me comparar com outras pessoas para que eu realmente fosse boa aonde quer que eu estivesse. E quanto mais eu buscava aquilo, mais eu me sentia infeliz, porque eu estava, na verdade, buscando algo que, na verdade, não era aquilo que eu realmente queria fazer. Sim. Não era o meu perfil, não era exatamente onde eu deveria depositar e desenvolver as minhas melhores habilidades. E isso é o que eu falo que acontece com muitas pessoas. Às vezes a gente deixa de se desenvolver naquilo que são as nossas maiores potencialidades para desenvolver naquilo que a gente precisa muito desenvolver. E não tem nada de errado com isso. Mas se você desenvolver aquilo que você tem mais habilidade, a chance de sucesso seu é muito maior. Quando você fala isso, potencializar os meus pontos fortes. Exatamente. E não ficar preocupado com os meus pontos fracos. Isso. Né? Não que não preocupar, né? Não que não preocupe. De repente, para aquilo que você quer, olhe, eu quero ser um gestor e hoje eu sou um operador de caixa, né? Para que eu consiga chegar a esse nível, eu vou precisar desenvolver habilidades para aquilo, porque na verdade é aquilo que eu quero. Mas será que verdadeiramente é aquilo que realmente faz sentido para você? Ou você só está querendo ser um gerente porque você está se espelhando talvez num salário melhor, numa oportunidade que pode surgir? Ou será que realmente aquilo é para você? Né? E isso eu fui descobrindo também ao longo do tempo. E como a gente disse, eu fui buscando as oportunidades. Na verdade, não posso dizer que eu fui em busca das oportunidades. Graças a Deus, as oportunidades elas surgiram para mim. E eu abracei essas oportunidades como uma forma de crescimento, como uma forma de provar para mim mesma que eu era capaz. E quando chegou um determinado tempo, eu pensei, agora é hora em que eu preciso melhorar ainda mais as minhas habilidades. No caso, eu pensava muito mais nas minhas hard skills, né? Nas minhas competências mais técnicas, naquilo que eu precisava para entregar melhores resultados, e do que das minhas competências emocionais, né? Da minha inteligência emocional, do autoconhecimento. Mas eu percebi também que naquele momento eu falava comigo, eu preciso melhorar, mas para eu conseguir melhorar o meu time, eu preciso realmente melhorar a mim mesma, né? Que é o que a gente chama de ser líder de si mesmo, sim, primeiramente. E foi aí que eu fui buscar me desenvolver na área de coaching, porque eu achava que era nesse lugar que eu realmente primeiro ia me encontrar. Mas a finalidade não era me tornar coach a partir daquele momento, até aquele momento. Na realidade, quando você buscou o coach, você queria melhorar o seu trabalho enquanto líder. Exatamente. Até então era isso. Eu queria me desenvolver para que eu fosse, porque eu queria ser a melhor gestora. E aí você estava buscando a alta performance do seu time e você achou que esse seria o caminho. Esse seria o caminho. Cara, se eu quero que o meu time avance, primeiro precisa começar por mim. Eu preciso me desenvolver. Eu preciso me desenvolver primeiro, não é verdade? E foi aí que eu fui em busca mesmo. E aí eu busquei. E coaching, tem muitas escolas hoje de coaching. Mas eu queria algo que realmente fizesse uma transformação na minha área. Eu não queria nada voltado para a área muito emocional, muito místico, né? Muito voltado para essa área. E aí foi aí que eu descobri essa escola, Business, a Slack, em São Paulo. E eu falei, cara, é lá que eu vou me aprofundar. E assim, buscando muitas referências com outras pessoas, mas ninguém nunca tinha feito essa especialização nessa escola. Mas diante de toda a programação, de todo o conteúdo, eu falei, cara, é isso que faz sentido para mim naquele momento. E aí eu fui com a cara e a coragem. Para mim, eu falo que a Slack é uma escola realmente de coaching, onde a gente se desenvolve primeiramente como pessoas, para que a gente possa alavancar também no mundo corporativo. Mas eu fui em busca do meu aprimoramento para que eu pudesse realmente levar o meu time à alta performance. Mas foi lá, fazendo isso, estudando, foram 2 semanas, né, basicamente em intervalos mensais. E foi naquele momento onde, através de foi assim, imersões de autoconhecimento,
que eu descobrir aquilo que realmente fazia sentido para mim. E o que fazia sentido para mim era realmente trabalhar com pessoas. E eu falei, cara, mas eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha, por mais que ser líder é lidar com pessoas, mas naquele momento eu não estava preocupada com pessoas, eu estava preocupada com técnica. Eu estava preocupada em desenvolver habilidades técnicas, em números, em estratégias, como que eu poderia melhorar o meu desempenho enquanto gestora e automaticamente melhorar as pessoas do meu time. Mas naquele momento eu descobri que não se tratava de hard skills, se tratava sim de soft skills, né? Hoje de people skills que a gente fala. E para que a gente pudesse ter sucesso em qualquer área da nossa vida, nós precisamos primeiramente do autoconhecimento. E foi ali que eu descobri que realmente eu precisava mudar. Foi ali que eu percebi que eu não estava no papel em que eu deveria estar. Que eu descobri que ali onde eu estava, eu não, por mais que eu melhorasse, por mais que eu desse o meu melhor ali, eu jamais conseguiria entregar aquilo que me era proposto. Porque eu precisaria trabalhar muito, desenvolver muito mais. Ao passo que aquilo que eu entendi que era o meu perfil de comportamento, perfil de valores, perfil de como seria a minha conduta e daquilo que fazia sentido para mim, era totalmente diferente, mas não tão diferente, né, Polly? Porque a gente continuaria lidando com pessoas. Só que de um outro lado, num outro nível, de um outro olhar, com um outro olhar. Naquele momento eu percebi que nas grandes, médias e pequenas corporações, os profissionais, e todos eles, independente da sua função, da sua hierarquia, todas as pessoas precisavam passar por um autoconhecimento. Precisavam se entender primeiramente como pessoas antes de entrar no mundo corporativo, antes de almejar um trabalho, sabe? Eu fico muito feliz em poder falar isso, porque hoje eu entendo o quanto as pessoas precisam se conhecer antes de encarar um trabalho. É aquilo que a gente estava comentando no início, né? Como que é difícil a gente encontrar pessoas. E na verdade é difícil sim encontrar pessoas porque as pessoas elas não se conhecem, elas não se entendem para saber qual é o caminho que elas vão seguir, qual o caminho que elas querem seguir. E esse mundo do coaching, do mundo corporativo, aliado ao mundo corporativo, faz total sentido hoje, em que muitas empresas ainda não têm esse olhar de entender as pessoas como pessoas. E sim como pessoas que têm competências, que têm somente hard skills. E já foi mais que comprovado que as pessoas, elas entram sim pelas suas competências técnicas, mas elas são demitidas. Ou permanecem ou são demitidas pelos seus comportamentos. Né? E aí muitas dessas pessoas, muitas vezes elas não se conhecem para entender qual é o tipo de comportamento que ela está tendo naquela empresa, naquele trabalho, naquela função. Então foi a partir dali que quando eu retornei, eu falei, cara, algo precisa ser transformado, algo precisa ser melhorado. Que você tinha um time de quase 30 pessoas, né? E que você poderia ajudar mais pessoas. Exato. Né? Fora daquele ambiente, você poderia atuar com mais pessoas e ajudar a desenvolver mais pessoas. E até entender por que elas fazem o que elas fazem. Então, quando a gente vê colaboradores que não entregam um resultado, por que elas não entregam um resultado? Será que é porque elas simplesmente são maus funcionários? Elas são maus colaboradores? É porque elas estão simplesmente precisando de um emprego, né? É porque precisam de um salário? Para algumas pessoas realmente pode ser porque para elas é tudo que elas veem diante dos olhos dela, é porque elas precisam pagar conta. E nada mais que isso, né? Hoje a gente vê que as pessoas realmente precisam sim trabalhar. Mas a gente pode fazer com que o nosso trabalho seja algo produtivo e prazeroso. Que essa jornada seja feliz, né? Seja feliz, seja leve. Né? Exatamente. Ela não precisa ser algo pesado. Não tem que ser pesado, não tem que ser exausto. Tudo quando a gente faz com sentido, com propósito, a gente faz com muito mais leveza. A gente vai ser cobrado sempre. Engana-se quem acha que
vai trabalhar numa empresa Y, eu quero trabalhar numa empresa pequena, onde tem só 2 pessoas, é só o gerente ou só o próprio dono com um colaborador, que ele não vai ser cobrado, ele vai ser cobrado da mesma forma. A diferença está em como que eu lido com essa situação, com esse novo trabalho, com esse emprego. Então, esse novo olhar foi que realmente eu tive essa percepção de que tanto empresas quanto pessoas, elas precisavam ser trabalhadas e desenvolvidas. Porque não adianta a gente ter empresas que buscam os melhores profissionais, mas elas não conseguem manter esses bons profissionais. E é o que a gente sempre aprendeu, né? As pessoas certas nos lugares certos, né? E a gente precisa ter isso, tanto a empresa com os colaboradores, também com seus colaboradores quanto a empresa. Eu quero só um emprego, né? Eu tinha muito isso, às vezes meu filho, eu preciso de um emprego, por favor, me arruma porque eu preciso trabalhar. Eu falei, não é assim. A empresa não quer uma pessoa só pelo salário. O que você vai entregar para a empresa, né? O que você pode fazer pela empresa? E isso são até perguntas que, quando eu faço hoje seleções, recrutamentos para empresas, é uma das perguntas que eu faço. O que você vai entregar? O que você tem de melhor para contribuir para a empresa? Né? E muitas pessoas, elas titubeiam em responder. Elas, né, esquivam das perguntas porque exatamente elas não sabem como responder. E aí é que eu percebo o quanto a gente precisa desenvolver pessoas. O quanto essas pessoas, esses profissionais, eles precisam ser desenvolvidos. Porque a gente não vai conseguir andar em sintonia, empresa, profissionais, se a gente não estiver realmente andando nessa sincronia, nesse sintonismo, ao passo da empresa cuidar do seu colaborador, tanto na parte hard skill, de desenvolver, mas também na parte comportamental, e o colaborador também entender, será que realmente os meus valores, eles condizem com aquilo que essa empresa prega? Porque também pode acontecer, né? Do colaborador entrar e ao entrar dentro da empresa ela perceber que não era bem aquilo. Sim, os valores não condiziam, né? Não bate. Sim. E falar de valor é algo que muitas vezes a gente fala muito de valores, mas às vezes a gente muitas vezes não sabe nem quais são os meus valores. Eu não sei muitas vezes quais são os seus valores. Não conheço. Né? E são esses valores que nos norteiam, são esses valores que falam pra gente qual o caminho que a gente vai seguir. Mesmo que inconscientemente, mas a gente segue os nossos valores, né? Então, a mudança de rota, ela veio a partir daí, a partir desse clique, onde eu percebi aonde que eu poderia exercer ainda melhor aquilo que eu tinha de habilidade e como que eu poderia contribuir ainda mais, seja dentro da empresa que eu estava ou até mesmo fora. E foi aí que eu comecei percorrer essa trajetória. E como que foi essa preparação, assim, da sua, né, do seu desejo de sair e trabalhar na área? E como que foi essa mudança, né? Como é que você preparou essa mudança para que não houvesse tanto atrito? E que não fosse desgastante, nem para você, nem para a empresa, que você estava ali há mais de 20 anos já, né? E que tivesse uma preparação mesmo, porque a gente está falando de uma mudança, né? Uma mudança que envolvia o financeiro, né? Teoricamente, você era uma CLT, né? E ia buscar empreender. Como é que foi para você esse momento? Olha, a primeira coisa que eu fiz primeiro foi entender aquilo que eu queria fazer. É isso que eu quero fazer. Eu quero desenvolver pessoas, eu quero ajudar mais pessoas a se encontrarem também assim como eu me encontrei. Para isso, eu preciso, a partir de agora, me planejar, né? Porque eu estava dentro de uma empresa, eu ainda exercia um cargo de liderança com pessoas e eu falo que isso é uma coisa que muitas pessoas também cometem. Eu quero mudar, não estou satisfeita, vou sair. Pronto, chega lá no outro dia, olha, não, eu descobri, que eu quero ser coaching e me dar minhas contas, os meus direitos, que a partir de amanhã eu já vou mudar de carreira. E não se trata disso, né? Quando a gente quer falar da nossa carreira, a gente precisa planejar, sabe? Precisa se ter um planejamento. É um planejamento que não vai ser de curto prazo, é um planejamento médio e longo prazo. Nós estamos falando aí de 2, 3 anos.
desde que eu me formei, me especializei em coaching, eu levei aí mais 2 anos, né, me preparando para que realmente as coisas pudessem acontecer sem muitos atritos. É claro que abandonar uma empresa, né, depois de 20 anos não é fácil. Abrir mão que é o que eu falava assim, que era algo que para mim, às vezes a gente acha que um CLT, uma carteira assinada, para muita gente, e para mim também fazia muito sentido, é uma coisa segura, né? A minha segurança, eu não posso abrir mão da minha segurança, né? Da minha estabilidade. Mas eu falo que isso também é outra coisa a partir do momento, Polly, que a gente decide que a gente quer mudar e fazer uma transição de carreira. É saber que existe o bônus, mas também existe o ônus. E isso também é uma outra coisa que as pessoas muitas vezes não entendem. Eu quero mudar de carreira, eu quero trocar de profissão, eu quero fazer algo totalmente diferente, mas eu quero que a empresa me mande embora. Para não perder, eu não quero, Apoliana, eu quero sair, eu não quero mais ficar na empresa, eu decidi que eu vou fazer outra coisa, estou em outra vibe agora, mas eu quero que a empresa me mande embora. E a gente tem que ser autorresponsável com a nossa carreira, primeiramente falando, né, Polly? De entender que se a decisão é toda minha, da minha carreira, então eu tenho que arcar com outros. A empresa, ela não tem a obrigação de atender uma necessidade minha só porque eu estou falando que eu vou mudar de carreira. Tudo bem, tá tudo certo. Mas não é obrigação da empresa ter que te mandar embora. Né? Então isso é algo que eu vejo muito ainda das pessoas ficarem chateadas com as empresas, né? E começam até a falar mal das empresas, porque elas optaram em sair, mas elas queriam que a empresa as mandasse embora para que elas não perdessem o direito. Então a gente precisa ser autorresponsável, tanto líderes quanto profissionais mesmo, colaboradores. Se eu quero sair, eu tenho que arcar com o ônus e com o bônus também dessa decisão. E quando eu decidi isso, eu sabia que seria um risco, né? Mas foi algo muito bem planejado. Então, planejado financeiramente, planejado familiarmente, né? Eu ia perguntar isso, né? O papel do seu esposo nessa decisão, né? Não é fácil, né? Eu lembro que quando eu falei para ele dessa decisão que eu tinha tomado, e assim, muitos dias pensativa mesmo antes de tomar essa decisão. E quando eu cheguei para o meu esposo e falei para ele, olha, eu estou pensando realmente, eu tomei essa decisão de partir para o empreendedorismo, de partir para uma nova carreira, para um novo desafio, e eu acho que para que isso aconteça, para que eu realmente me dedique, eu vou precisar abandonar esse emprego. E aí ele meio que tomou um susto assim, cara, você tem certeza? Foi uma decisão compartilhada? Você decidiu e trouxe para ele, para colocar ele no centro também dessa decisão? Na verdade, Polly, assim, sempre quando eu pensei na transição de carreira, primeiro eu falei, vamos ver o que vai dar. Então, quando eu voltei, as primeiras coisas que eu comecei a fazer, primeiro, foi também fazer uma mentoria na área de coaching, então eu também tive um mentor. Então não basta só a gente se especializar, né? A gente tem que continuar a se desenvolver. E eu comecei fazendo uma mentoria na área de coaching de carreira, e eu comecei a conciliar as duas coisas, sabe, dentro do planejamento, né? E eu começava a atender, fazer processos de coaching ainda, pro bono, né? Gratuito para algumas pessoas, para que eu pegasse e conseguisse, na prática, será que realmente esse é o caminho, né? E aos poucos eu fui me desenvolvendo, cara, é uma alegria assim, muito grande quando a gente vê que a gente não precisa de muito para poder desenvolver pessoas e para poder fazer diferença na vida das pessoas. Cada atendimento, mesmo que pro bono que fosse, cada coaching, né, que é o que a gente chama de cliente, cada coaching, cada cliente que saía de cada sessão e falava, Renata, valeu muito a pena, Renata, eu consegui fazer isso, Renata, eu jamais imaginei que eu tivesse esse tipo de pensamento. Ainda no tempo ali de avaliação, né? Claro. É isso mesmo, não é, né? Sem saber se realmente vai que não dá certo, sim, né? Sim. Vai que é uma
talvez o calor da emoção de fazer uma especialização, mas de repente não era aquilo. Então eu precisava realmente ter essa validação. E foi nesses processos pro bonos que eu fiz que realmente me dava a certeza de que eu poderia seguir aquele caminho, que era aquilo que eu realmente que fazia sentido para mim. E depois vira também uma prova social, né? Total! Realmente. Que o testemunho, né, o depoimento de cada uma dessas pessoas sobre o resultado que elas tiveram com os processos de coaching. Então, isso vem muito para fortalecer o meu trabalho. Então, cada vez mais eu tinha certeza de que eu estava contribuindo, nem que fosse um pouquinho, na vida daquelas pessoas. Então, eu falei, cara, isso faz total sentido para mim. Faz total sentido. E eu não sabia quem é que ficava mais feliz, sabe, Polly? Se era o cliente do outro lado que conseguia perceber algumas coisas, algumas situações da vida deles, ou se era eu que ficava feliz porque ele ficou feliz, né? Então, a felicidade do meu cliente era a minha felicidade, era mútua. Mas você também percebeu que você estava no caminho certo. É o que cada dia mais confirmava para mim. Que isso era o que fazia sentido para mim. Era realmente desenvolver pessoas e principalmente, Polly, que era na área de carreira. Então, todas essas pessoas, de alguma forma, e não só líderes, profissionais mesmo, pessoas que queriam, de alguma forma, mudar a situação que elas estavam vivendo no trabalho. E poder contribuir com o crescimento e o desenvolvimento dessas pessoas era fantástico. Então, tempos depois, né, são processos que normalmente são de 10 sessões, e depois dessas 10 sessões, você vê, né, pessoas que mandam mensagem para você ou que postam, né, em stories algo que elas estão fazendo que foi fruto do autoconhecimento delas, porque no coaching nada mais é do que as pessoas se descobrirem. Não sou eu como uma mentoria, né, que existe essa diferenciação, como uma mentoria não sou eu que vou falar para você, Polly, eu acho que você deveria fazer isso ou ir por esse caminho ou por aquele caminho. Não, você vai se descobrindo quais são suas melhores habilidades, suas potencialidades e aquilo que você pode desenvolver em você mesmo, que você muitas vezes não conhecia. E isso é que é o fantástico do coaching. E aí, desse período de trabalho ainda gratuito, para a sua saída mesmo, seu desligamento da empresa, isso demorou quanto tempo? 2 anos. Foram 2 anos. Então, todo esse planejamento que eu tive foram processos pro bono, foram trabalhando também dentro da minha equipe. E eu lembro que, inclusive, Polly, quando eu ainda fazia especialização, durante alguns dias em que eu estava lá, eu lembro que um colaborador me ligou e falou assim, Renata, amanhã eu não vou poder trabalhar. E aquilo, se fosse em um outro momento, eu já ficava preocupada, meu Deus, e agora? Quem é que vai ter que trabalhar para ele? Para quem que eu vou ter que ligar? Para qual funcionário? As preocupações naturais, as preocupações de liderança. Sim. Que existiam naquele momento, que existiriam naquele momento, em que eu precisava resolver uma situação imediata. E foi a partir daquele dia, daquele momento que ele falou para mim, eu não vou poder trabalhar, a primeira reação minha já foi uma postura totalmente diferenciada. Eu só disse para ele assim, ok, tudo bem, e o que você pode fazer para ajudar a empresa nesse sentido? Ou seja, eu transferi a responsabilidade para ele, né? O que você pode fazer? Porque a decisão não era minha. Eu estava num lugar totalmente diferente, longe de todo mundo, ainda não era pandemia, onde a gente poderia resolver tudo online, né? Aí você estava fora do seu ambiente de trabalho. Não tinha, já era noite, não tinha como contatar outras pessoas. E eu comecei a colocar à prova todos os meus ensinamentos, todos os meus aprendizados ali, né? E foi naquele momento que, quando eu conversava com ele, e ele falou assim, não, peraí que eu vou ver o que eu posso fazer. Ou seja, a gente como líder também ter esse papel de educar os nossos colaboradores. O tempo todo, não de trazer as respostas prontas. O líder não é para isso, para falar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não, você precisa resolver isso, você precisa resolver aquilo. Se acontecer isso, o líder está no lugar errado. Exato. Exatamente, né? E a partir daquele momento eu vi, cara, dá certo. E não é que dá certo mesmo. E com isso, inclusive, eles vão assumindo a autorresponsabilidade deles mesmo. E eles vão tendo essa autorresponsabilidade e eles vão meio que se sentindo inclusos,
fazendo parte realmente daquele ambiente. Olha, ela já passou a responsabilidade para mim, então eu vou ter a responsabilidade. Mas ele foi de fazer trabalhar algo. ou não? Ele não foi trabalhar, mas ele resolveu. Ele entrou em contato com outro colega e pediu para poder ir trabalhar para ele no lugar dele, enfim. Conseguiu resolver o problema. Conseguiu. Que em uma outra situação eu iria ficar desesperada, eu iria ter que ficar em contato com o subgerente ou com o próprio colaborador para ver quem é que poderia substituir. Então, a gente ter esse novo olhar para as coisas é muito... Você só consegue ter isso quando você se conhece. E eu percebia que eu não me conhecia, Polly. E que verdadeiramente eu não me conhecia. Eu estava nos lugares, eu assumia responsabilidades como líder, mas definitivamente eu não me conhecia. E foi preciso que isso acontecesse para que realmente eu pudesse perceber o ambiente onde eu me encontrava, as minhas reais responsabilidades e como que eu poderia melhorar a mim mesma e o meu time. E nesse momento eu consegui, realmente foi assim um ano de muita bagagem, muito conhecimento. Foi um ano onde também eu consegui ver o meu time com um novo olhar, com uma nova perspectiva, de não apenas de resultados, mas de olhar para cada colaborador como pessoa, de olhar para cada colaborador com empatia, que é algo que tanto tem se falado, mas ainda pouco desenvolvido, principalmente nas lideranças, mas também entre os pares, né, como líderes e também como colaboradores. E nesse ano eu percebi que eu consegui me desenvolver muito e também consegui alavancar ainda mais, potencializar ainda mais o meu time, tanto em resultados, mas também como pessoas. E isso para mim foi o maior legado que eu consegui deixar. Você conseguiu enxergar que era possível a equipe ser autogerenciável sem a sua presença? Total. Engana-se o líder, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que é aquele líder controlador, que ele acha que só ele precisa ter o controle de tudo, que ele não consegue fazer nada sem que o time esteja com ele, ele não consegue fazer nada, o time não consegue executar nada sem que ele passe por todos os olhares, sem que ele passe pelos crivos, pela validação dele. E fazer isso é mais uma forma que nós líderes temos de nos auto-sabotar também. É a gente achar que só nós temos o conhecimento da verdade, só nós detemos de todo o conhecimento daquilo e nós não temos. Muitas vezes as respostas certas vêm do próprio colaborador, mas às vezes a gente não dá esse apoio, esse suporte para que eles possam ter voz. Nem espaço, Nem espaço, exatamente. Sim. E foi nesse período aí em que realmente comecei a fazer, cada dia mais confirmando em que as pessoas careciam de serem desenvolvidas. As pessoas precisavam, sejam como empresas, sejam como pessoas, de serem desenvolvidas a parte humana, né, que hoje tanto tem se falado, principalmente pós-pandemia, né, Polly? O quanto que as pessoas têm aumentado burnout, crises de ansiedade, pessoas com absenteísmo, né, nas empresas. E muitas vezes a gente olha como empresa isso e acha, isso estatisticamente isso é aceitável, né? Mas eu vejo que cada colaborador... Mas o que tem por trás? O que tem por trás, né? Ele é único. E nesse momento é que realmente eu falei com a minha supervisora, falei, Agora eu vou. É hora, é chegado o momento. Eu acho que eu já, não sei se eu dei o meu melhor, mas eu fiz tudo o que eu poderia fazer diante da circunstância que eu tinha, né? Diante de uma situação que eu tinha naquele momento. E foi quando eu percebi que agora era a hora de colocar o saquinho nas costas e começar a voar, a andar sozinha e de assumir os meus riscos e as minhas responsabilidades, que é um medo, né? Porque a gente sair de uma CLT e ir para um empreendedorismo, empreender, eu falo até hoje assim com algumas pessoas, que eu falo assim, gente, antes eu tinha
uma supervisora que me defendia, né? Naquilo que eu fazia certo, naquilo que eu fazia errado. Ela puxava minha orelha naquilo que eu fazia errado, mas ela me defendia. Hoje não tem quem me defenda. Sou eu por mim mesma. Mais uma vez, a autorresponsabilidade. A gente assumir os riscos, saber que existem riscos, mas não se vitimizar, né? E entender que você está do outro lado, como empreendedor, você precisa sim assumir muitos riscos, mas riscos também calculados, riscos que são muitas vezes pensados, né? Responsáveis, exatamente. Mas você precisa correr esses riscos. E eu percebo, Polly, que logo em seguida, quando eu saí, foram muitos riscos. Foram muitos riscos que eu tive que realmente assumir e saber que não tinha mais uma supervisora que iria me defender. Não existia mais, né, uma Mulher Maravilha, um super-herói que poderia me defender. E naquele momento eu vi que era só a coragem. É uma frase que realmente eu amo muito e eu, de lá pra cá, é algo que vem sempre trazendo comigo essa palavra, coragem. Coragem para empreender, coragem para seguir em frente, porque os nossos medos, eles são muito grandes, Muita gente tem muitos sonhos, tem muita vontade de empreender, tem muita vontade de crescer, tem muita vontade de desenvolver, mas o medo é muito maior que a coragem. E aí paralisa. Totalmente. E eu falo isso não só para líderes, né, Polly, mas para qualquer pessoa. O que realmente nos faz não alcançar os nossos objetivos, os nossos sonhos, aquilo que a gente quer para a nossa vida é o medo. O medo de que a gente não é capaz. Hoje eu ia vir até com uma blusinha, sabe? Você é capaz, eu gosto muito dessas frases, mas como a gente tá num podcast assim mais, né, chique, então eu não quis. Achei por bem não vir com ela, deveria, né? Pois é, no próximo podcast. Renata, e quando você mais à frente vai falar um pouco dos sabotadores, né? O medo é um dos maiores sabotadores? O medo é um dos maiores sabotadores, mas existe um outro sabotador que é algo que ele é maior, ele é soberano. Entendi. Eu falo que é o grande vilão, mas que o medo está incluído também, que está por trás dele. Que a autossabotagem, Polly, é algo que todos nós temos. Engane-se quem fala que não se sabota. Não, eu não tenho disso, não. A gente quer o que a gente chama também, né, síndrome do impostor também. Mas em algum momento na nossa vida a gente sempre vai se auto-sabotar. Nós vamos falar daqui a pouco dos sabotadores. Renata, quando você saiu, né, e aí fez essa transição toda planejada, como você disse, aí foram 2 anos, né, pós-especialização, pós-validação, pós-prova social. Você olhou para sua carreira, né, e aí a gente está falando do coach, e a gente tem escutado muita coisa negativa, né? A questão da prostituição da carreira coach, né? Como é que você lidou, né? Como é que você lida com isso? O que você tem para dizer para as pessoas que querem também buscar essa válvula, essa oportunidade de carreira como coach, mas que estão receosas porque também já ouviram algo, né? E até mesmo de fazer processos de coaching. Será que eu faço? Será que eu não faço? Como é que é isso? Né? Eu falo o seguinte, Polly, assim como médicos, dentistas, advogados, sempre terão os bons e os ruins, sempre terão. Em toda profissão, sempre vão ter aqueles que vão se dedicar muito mais, aqueles que vão se dedicar um pouco menos. E a diferença é o que eu falo e eu aprendi muito com um grande mentor, o Jerome Temel. E ele sempre fala, né? Nós trabalhamos com coaching levado a sério. E isso eu sempre trago comigo. E fazer especialização, existem muitas pessoas hoje que se nomeiam como coaches sem serem especialistas na área, né? E isso é muito sério porque tem gente que invade a área que são de psicólogos, que não é a área do coaching. E ao invés de você ajudar pessoas, você piora a situação delas.
né? Então, o coaching, ele trabalha presente e futuro, tá? Então, a gente nunca trabalha passado. A gente nunca trabalha aquilo que são as suas dores de infância, algo que realmente seja empecilho para que você caminhe. Existe, até aqui, é um processo de coaching, daqui adiante seria terapêutico, né? Através de terapias. E o que muitas pessoas hoje fazem é exatamente utilizar todas essas áreas, tanto a área psicológica, quanto a área de coaching, sem nenhuma especialização, e se nomeia, se intitula como coach, né? E isso prejudica de uma forma irresponsável, né? Totalmente irresponsável. E por mais que a gente fala que o coach é um treinador, ele é um treinador, mas numa área totalmente específica, né? E a gente tem muitos coaches, grandes empresas trabalham hoje com coaches, existem grandes professores da área de coaching. O coaching, quando ele é levado a sério, ele efetivamente transforma. Não tem como, se você está começando na área de coaching, mesmo fazendo uma especialização, não tem como você deixar de transformar a vida de uma pessoa. Não tem como, a pessoa não sai da mesma forma, porque em algum momento ela vai se conhecer, em algum momento ela vai aprender algo sobre ela mesma, porque existem ferramentas, existem conversas, é o que a gente sempre fala, a escuta atenta, é o que não só coaches, mas também líderes precisam ter, né? Líderes, na verdade, são coaches, né? Coaches naquela área dele, naquele momento dele. Ele precisa ser uma pessoa que escuta, uma escuta genuína, uma escuta atenta. Não aquela escuta que, enquanto você fala, eu já estou pensando na resposta que eu vou te dar. Não, você já está errado, só escuta por escutar. Não, uma escuta genuína. E o processo de coaching levado a sério, ele é isso. Ele transforma, ele evolui, ele muda pessoas. Quando eu falo que é de onde você está hoje, aonde você quer chegar. E são pequenos passos diários. E como é que você definiu um nicho de trabalho, né? Porque a gente fala do coach em várias áreas, né? Várias áreas, você já falou isso comigo, né? Como que você definiu o seu nicho de atuação e por que você definiu esse nicho? Na verdade, a definição do nicho foi meio que automático, né? Porque toda a minha bagagem, toda a minha experiência foi na área corporativa. E então não tinha como eu fugir disso. Obviamente, eu tenho algumas pessoas que eu atendo que não são muito para a área profissional. Às vezes tem pessoas que querem realmente algo específico para a vida. Desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal mesmo, de autoconhecimento puro e simples. E existe isso sim. Mas como eu gosto muito e eu vejo que é uma demanda, é uma dor, que eu percebi isso na área profissional, então eu decidi ir para esse caminho de carreira, né? A carreira, ela não é só o seu trabalho hoje, Poliana, como supervisora. A sua carreira, ela vem construindo há 20 e poucos anos, né? Então tudo aquilo é a construção da sua carreira. Então, trabalhar com carreira não é falar simplesmente daquilo que você deseja hoje, mas sim trabalhar com a sua carreira. Carreira, a gente leva ela para a nossa vida toda. Futuro, né? É para a vida toda. O que você quer construir como carreira, como profissão. E isso é que vai levar essa bagagem sua. Então, e isso a gente não consegue em 10 sessões, né? Então, por isso que num coaching, nos processos de coaching, a gente trabalha mais nichado ainda, mais específico ainda, mais mensurável ainda. Tudo bem, o que você quer trabalhar? Eu quero mudar de emprego. Beleza. Você quer mudar de emprego quando? Aí começa, não, eu quero mudar o mês que vem. Ah, mês que vem. Então vamos trabalhar um pouco mais isso. Você tem condição de estruturais, financeiras, de já mudar de emprego para o mês que vem? Não tenho. E assim a gente vai trabalhando, né? E isso sempre é a pessoa que traz as respostas, sabe? Não sou eu que te dou as respostas. A própria pessoa vai descobrindo as melhores respostas para ela. Ou se eu quero me desenvolver dentro da própria empresa, né? Isso. Buscar novos desafios, né? Olha, às vezes eu tive essa semana
com uma pessoa que falou assim, Renata, eu não estou feliz, no meu atual emprego e eu não sei o que eu quero, mas eu sei que eu não estou feliz. E isso traz pra gente, às vezes a gente acha que quando a gente fala que eu não estou feliz, é porque a empresa é que é culpada. E muitas vezes a pergunta é, mas você não está feliz com o que especificamente? É com a empresa? É com o seu gestor? São com seus pares? É com a família que muitas vezes não está te amparando para que você tenha o seu trabalho desenvolvido corretamente, adequadamente? O que especificamente não está fazendo com que você seja feliz? Então, muitas vezes a primeira reação das pessoas é falar assim, eu não estou feliz, então eu já quero mudar de emprego. E nos processos ela vai descobrindo que não preciso mudar de emprego. Né? Talvez se eu mudar de função, talvez se o meu gestor prestar mais atenção em mim, me dar mais desafios, entendeu? Então são coisas que a gente precisa trabalhar e descobrir juntos. Então esse é o que é o grande amor assim do coaching, são as descobertas que a gente faz. E quando você define, né, o modelo de trabalho, o processo pelo qual você vai atuar com esse coaching, né? Isso, coaching. O que você quer dessa pessoa? Além do desenvolvimento. Além do desenvolvimento que é automático, né? Isso já vai acontecer. Isso vai acontecer. Mas o que eu mais quero, e assim, o que eu fico muito feliz, é da descoberta dela saber que ela já não está mais onde ela estava há uma sessão, há 2 sessões atrás. Dessa evolução. Da evolução. É isso que eu quero das pessoas. Eu quero que elas se desenvolvam. Eu quero que elas caminhem com as próprias pernas, sem vitimismo, sem achar que, como a gente vai dizer também aqui, né, vai falar um pouco, o crítico, sem se criticar as pessoas, sem achar que o que elas fazem, elas deixam de fazer porque fulano, ciclano não deram oportunidade. E enfim, são várias situações que ela vai descobrindo que na verdade é responsabilidade dela e não do outro. Ela vai descobrindo que na verdade os erros ou o fato dela não estar alcançando o que ela deseja não é culpa do outro. É sim, talvez uma mudança de postura que ela precisa ter, uma mudança de comportamento que ela precisa ter para que ela consiga atingir aquele resultado. Então, quando eu vejo hoje pessoas que já não estão mais no mesmo caminho, pessoas que hoje já têm uma outra mentalidade com relação a trabalho, com relação à empresa, com relação ao emprego, com relação à vida profissional delas se autorresponsabilizarem da vida e da carreira delas, isso para mim é fantástico. Então, assim, é algo que a gente fala assim, como é que você sabe que você está no caminho certo? Como que você sabe que é isso mesmo que você quer fazer, né? Uhum. E quando eu falo assim, cara, Polly, se precisar fazer de graça, eu faço, sabe? Porque é muito mais do que o financeiro. O lado financeiro vai ser consequência do seu melhor, daquilo que você vai dar com amor. Não adianta você ter, talvez, melhores vendedores, melhores gestores, melhores líderes com excelentes resultados, mas se eles não estão bem psicologicamente, se eles não estão bem emocionalmente, isso tudo não passa de números. E aí você não vai estar sendo uma gestora compatível. Eu até fiz um post recentemente onde eu falo assim, realmente sobre isso. Até que ponto números se sobrepõem às pessoas, né? Não existe isso, porque quem entrega os resultados são as pessoas, né? E a gente precisa cuidar dessas pessoas. Não é número pelo número. Não é número pelo número, né? Você tem muito disso também, né, Polly? Gestão... Acho que é a gestão humanizada e colaborativa. Exato. Renata, você se especializou na parte de sabotadores, né? Sim, fiz também uma especialização de sabotagem. Então fala pra gente aqui quais são esses sabotadores que amo. Nós, seres humanos, temos, e você já deixou uma deixa aí falando que... Deixou uma deixa, né? Você já falou aqui que todos nós temos. Exato. Olha, falar sobre autossabotagem, acho que, por que eu gosto tanto de falar sobre isso?
porque eu me deparei muitas vezes, eu me identifiquei muitas vezes com processos, com pensamentos sabotadores. Durante muito tempo. E quando eu li sobre isso, tem um livro do Shizhat Shamini, chama Inteligência Positiva, que fala exatamente sobre isso, sobre processos de autossabotagem. E ele fala claramente, ele diz, todos nós em algum momento nos autossabotamos, né? Mas existe sempre aquele vilão, aquele que realmente é o manda-chuva. E esse vilão, ele é o crítico. É o crítico que faz com que a gente paralise. Porque ou a gente critica, olha só, ou a gente critica a nós mesmos, ou a gente critica o outro, ou a gente critica a circunstância, não é verdade? Sim. Em todo momento a gente está, por que você não entregou o resultado, Poliana? Eu não entreguei o resultado porque o setor A, o setor B não me entregou a planilha, nananã. Nós estamos nos auto-sabotando, eliminando a nossa auto-responsabilidade, né? De ter talvez visto antes, de ter cobrado antes, nananã. Não, mas é mais fácil a gente criticar o outro, né? Eu não entreguei por causa disso. Por que você, Poliana, não hoje vira talvez uma diretora, né? Assume um cargo maior e tudo mais. Eu acho que eu ainda não sou capaz, eu acho que eu ainda não tenho essa experiência, essa bagagem toda para assumir uma direção executiva, eu acho que isso ainda não é para mim. Criticando a si mesmo, né? E sempre, muitas vezes, criticando a circunstância. Por que você não entregou uma meta? Porque tá chovendo. Porque tá chovendo, o tempo não deixou. Não é? A gente sempre tem motivos para justificar. E isso é o nosso crítico. Por quê, Polly? Porque a nossa mente, ela é sempre voltada para o mais gostoso, né? Para aquilo que faz bem. Então, eu sempre tinha assim, depois eu comecei eu tenho o quê? Quase 10 anos, eu não assisto mais novela, eu era apaixonada por novela, né? Não assisto mais. E durante muito tempo eu ficava assim, eu vou ler um livro, vou começar a ler o livro. E o livro, para quem não está acostumado a ler, é entediante. Você começa a ler, começa a bater aquele sono, não é? Aí o seu cérebro já falando pra você, isso aqui tá um saco, vamos mudar? Que tal ver uma televisão? Um filminho, uma novela, é muito melhor, não é verdade? Aí o que eu fazia? Fechava o livro, vou assistir uma novelinha, a novelinha mais gostoso, tá ali fácil. O meu cérebro, ele não tem que pensar, né? Ele não tem que gastar energia com isso. Nosso cérebro consome a maior parte da energia do nosso corpo, vem do nosso cérebro, olha só. Então ele quer o quê? Descanso. Então tudo aquilo que realmente nos consome, o nosso cérebro quer nos proteger. Ele quer defender você. Então ele fala pra você, não, Poliana, não faz, senão não vai ser diretora não, porque, nossa, você vai ter que estudar tanto. Aí você pega, vou ter que estudar muito. Não, acho que isso não é pra mim, não. Então, a autossabotagem, ela vem exatamente de nos impedir de alcançar e de realizar. Sim. Mas em algum momento, o nosso cérebro nos protegeu. A autossabotagem, em algum momento, ele era bom. Quando a gente fala, né, do perfeccionismo, Renata, você está querendo me dizer então que ser perfeccionista é algo ruim? Não, porque a gente precisa de pessoas perfeccionistas, né? Eu gosto de tudo muito arrumadinho, muito perfeitinho. Isso não é ruim. Não. A partir do momento que aquilo não vira um exagero. A partir do momento que aquilo vira um exagero de você querer limpar demais, arrumar demais, a partir do momento que aquilo te deixa improdutivo, isso gera em você uma autossabotagem. Então, quando a gente quer realmente alcançar, a gente precisa entender o que é e o que não é. O cérebro, ele quer descanso. Então, ele quer fazer com que você realmente curta apenas as coisas boas. E o crítico, ele é o nosso maior vilão. O crítico é que vai impedir a gente de alcançar. O crítico que vai falar pra você, relaxa, fica aí, Polly, você acabou de sair, você saiu 6 horas, 18 horas do emprego, você ainda vai fazer podcast, como é que é isso, né? Ainda vai ter que trabalhar à noite, não, vai cuidar da sua família, vai cuidar dos seus filhos. Não que isso não tenha que acontecer, né, Polly? Mas a gente precisa entender a partir do momento em que aquilo gera um excesso. A partir do momento que gerou excesso, gera autossabotagem.
Quando gera autossabotagem, gera na gente pensamentos negativos. Eu não sou capaz, eu não vou conseguir, é muito difícil, isso só acontece com as pessoas, eu não sei dizer não, eu sempre quero ser boazinha, todos os processos de autossabotagem. E nisso a gente não realiza, a gente não alcança. Isso paralisa. E isso paralisa totalmente. E quando gera esses pensamentos negativos, pensamentos de que eu não vou conseguir, toda vez que gera pensamento, se a gente persiste, começa a virar sentimento. Aí começa, sentimento de culpa, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo? Nossa, eu falei não pra fulano, tadinho, por que eu falei não pra ele? Mas você precisava falar o não, mas você, pelo autossabotagem, você não falou. E aí você gera aquele sentimento de culpa, gera sentimento de raiva, gera sentimento de angústia. E quando você está nesse sentimento, é mais difícil você sair dele. É muito mais difícil, porque já começa a enraizar. E quando eu falo que a autossabotagem, ela vem de tempos atrás, ele está muito relacionado com o nosso passado, a nossa infância, ele faz muito sentido. Porque é como se... Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Sabe quando você quebra o braço e você precisa engessar? Naquele momento, o gesso, ele é necessário, não é verdade? Senão, seu braço vai ficar lá quebrado, né? Então, aquele gesso, ele é necessário. Só que o gesso, ele tem um tempo para ele poder ficar, para ele permanecer ali. Então, sei lá, 2 meses, 3 meses, dependendo, né, da situação. Em seguida, você precisa retirar esse gesso. Ele não mais faz parte de você. Você precisa tirar ele dali. E isso acontece com a gente hoje. Na nossa infância, esse gesso, que seria essa autossabotagem, essa mente protetora, ela era necessária pra gente. Para os perigos da vida, né? Enquanto a gente é criança. Ele queria nos proteger. Faz sentido. Só que à medida que a gente vai crescendo e vai tomando consciência de muitas coisas, chega na nossa fase adulta, esse super protecionismo do nosso cérebro ele já não faz mais sentido. Mas continua ali. Mas continua ali, porque é a mesma coisa do gesso. Já era para ter tirado aquele gesso, mas você não tirou. Ou seja, você está hoje criança, você tinha 6 anos, você colocou o gesso. Você ficou adulta e você permanece com o gesso. E aquilo ali, o que acontece com o seu braço? Ele atrofia, né? Já apodreceu há muito tempo, atrofiou. Então, o que a gente precisa fazer e entender é que eles não são mais necessários. Que hoje a gente tem consciência daquilo que a gente precisa fazer e realizar. O cérebro, ele precisa nos motivar naquilo que eu preciso fazer. Então, nós precisamos educar o nosso cérebro. O cérebro não sabe o que é real e imaginário. Ele não faz essa acepção. Nós é que precisamos dizer para ele, a partir de agora é comigo. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E não mais deixar com que o cérebro, o nosso cérebro, queira nos proteger. Então a autossabotagem, ela faz isso com a gente. E a gente sabe que hoje a gente não precisa mais disso. Mas eles vão caminhar comigo sempre. Eles vão estar ali. Em algum momento eles vão aparecer. Eles sempre aparecem, eles sempre surgem. Mas a forma como eu lido com eles... E é aí que entra o autoconhecimento. Sim. É aí que entra. Porque cada vez que eu percebo meu pensamento, toda vez quando eu vejo que eu falo assim, isso não é pra mim, eu não sou capaz de fazer isso, automaticamente é um pensamento sabotador. Só que se eu não tenho... Rapidamente eu falo, não. É inconsciente. Se a gente não percebe, isso é inconsciente. Sim. Talvez quem está assistindo a gente, está ouvindo a gente, talvez, nossa, realmente eu já tive esse pensamento. Mas nunca parou para pensar que isso pudesse ser um pensamento negativo. Porque quem falou para você que você não é capaz? Quem falou para você? Não? Você já foi lá e fez? Né? Então a gente se acomoda naquilo que a nossa mente fala pra gente. Mas não são verdades. Porque nós sabemos que nós somos capazes. E o processo de coach, ele entra nessa parte dos sabotadores como, Renata? São vários processos, né, Polly? Então, a etapa da autossabotagem, a gente tem uma sessão só pra gente trabalhar a autossabotagem. Dependendo, 2 sessões só pra gente trabalhar a autossabotagem. Porque existem crenças que estão envolvidas,
Existem sentimentos que estão muito enraizados e a gente precisa trabalhar isso. E isso é trabalhado no início das nossas sessões, até o final, para que você realmente consiga perceber o que é autossabotagem e o que não é autossabotagem. Quando ele gera o sentimento, é onde precisa ser realmente muito mais trabalhado. Então, o que nós precisamos hoje fazer é não deixar que os nossos pensamentos gerem sentimentos. Sentimentos negativos, sentimentos de culpa, de raiva. E isso acontece muito em cada nível de sabotadores. Existem sabotadores que são os 9 outros tipos de sabotadores que, juntos com o crítico, fazem essa grande bagunça na nossa vida, na nossa mente, né? Um deles é o que muita gente tem, que é o prestativo. A gente quer sempre receber a atenção do outro fazendo favores, sempre dizendo sim. Muita gente não sabe falar não, né? No momento em que precisa falar não, não fala. Por quê? Porque quer agradar, porque não quer ser desrespeitoso. E isso faz com que muitas vezes a gente seja improdutivo. Então por que você hoje não entrega um resultado? Né? Por que você não consegue entregar uma meta? Porque eu sou prestativo demais. Eu não sei falar não para minha supervisora, né? E isso acontecia muito assim com líderes, né? A supervisora fala, gente, nós precisamos desse resultado para X dia. E às vezes a gente pensava assim, caraca, nós não vamos conseguir entregar isso não. Mas a supervisora está mandando, então tem que entregar, né? Mas a gente não sabe negociar, a gente não sabe falar o não, e um não responsável. Ou a gente não sabe realmente chegar e chamar o líder, né? E falar assim, aqui. Nós podemos ir por esse caminho. O que você acha da gente fazer assim, dessa maneira? Então a gente, para agradar, a gente sempre fala sim. Né? Então esse é um dos maiores sabotadores também, junto com o crítico, né? É das pessoas não saberem falar não. Ou também do perfeccionismo ao extremo, da gente realmente querer tudo muito certinho, muito perfeito. E, caraca, será que para isso eu preciso ser tão perfeito na elaboração de um relatório, de uma planilha, de entregar um resultado? Ou eu só preciso de um resultado? Ou eu só preciso que isso seja feito? Não precisa ser da melhor forma, eu só preciso de um resultado. E mais uma vez, produtividade. Muitas vezes baixa a produtividade porque as pessoas estão querendo muito ao extremo. Eu preciso fazer assim, eu preciso fazer assado. E não estou aqui falando que precisa se ser de qualquer forma, né? De uma forma descuidada, não. Mas de analisar cada situação. Será que realmente preciso fazer tão certinho assim? Então, isso são alguns dos muitos sabotadores que a gente tem, que a gente precisa conhecer e saber como paralisar esses sabotadores. A parte de sabotadores, acho que dá outro podcast. Eu acho que dá outro podcast, porque são muitos. E até ensinar as pessoas, né? Como que eu paraliso, Renata? Como que eu faço para poder tirar esses maus pensamentos, assim, quando vem, o que eu faço? E assim, como que eu faço, né? E aqui já deixando aqui, né, Poli, pro pessoal assim, beleza, Renato, eu tenho esse tipo de pensamento, né? O que eu faço agora? E aí? Como a gente está no canal, que a gente também quer educar e ensinar as pessoas, né? E o primeiro passo, que é fundamental, ter consciência. Ter consciência de que existem esses pensamentos. É ter a clareza e muitas vezes até de anotar aquele pensamento. Qual foi o pensamento que eu tive aqui agora? Eu tive esse pensamento. Será que esse pensamento realmente condiz com aquilo que eu sou? Com aquilo que eu preciso fazer? Ou não? Esse pensamento não condiz com aquilo que eu sou. Opa! Então já começa a acender uma lanterninha. Então vamos partir para uma outra forma. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é ter a consciência de que existem palavras que vêm inconscientemente muitas vezes no meu pensamento, que são processos de autossabotagem. Escrever, eu vejo que é uma forma. Escrever. Porque aí você toma consciência. Quando você fala de tomar consciência, porque eu faço isso. Quando vem algo que não é bom, eu escrevo. Isso. E aí no outro dia eu paro para olhar aquilo que eu escrevi. Isso. E aí me remete, né, a coisas que eu preciso trabalhar. São muitas vezes situações do seu cotidiano, mas que são atípicos.
E que naquele momento, talvez tenha acontecido uma situação específica que você talvez tenha falado assim, cara, não, eu não consigo fazer isso. E aí quando você toma consciência e fala assim, não, eu não consigo. Quando você vai pra casa, dorme, no outro dia, quando você olha, eu não consigo, mas por quê? Por que eu não consigo? Consigo sim. Se eu fizer assim, se eu fizer assado, se eu fizer dessa e dessa forma, talvez eu consiga, né? Então, e aí você já começa a minimizar esse pensamento negativo. Então a primeira coisa é a clareza. A primeira coisa é tomar a consciência de que são frases que não são condidas com aquilo que eu sou, com aquilo que eu quero. Vamos marcar o próximo podcast para falar de sabotadores. Renata, falando também das ferramentas, né? Você pode citar aqui pra gente quais são as principais ferramentas. Óbvio que eu não vou poder falar com tanta propriedade, mas eu vejo que são muitas ferramentas. Mas quais são as principais ferramentas utilizadas nas sessões de coaching? Na verdade, cada situação é uma situação, né, Poli? Eu falo que isso é meio que parecido com consulta médica, né? Para cada tem anamnese, tem todo estudo, né? Então, cada situação é uma situação. E existem N ferramentas para se trabalhar no processo de coaching. Mas existe uma, assim, que fala assim, essa é o padrão. Claro. Eu acho que tanto para o coach quanto para o coachee, existem ferramentas que são fundamentais para o processo. Uma dessas ferramentas é o perfil comportamental. Qual que é o meu perfil, né, como coachee? E existem, né, 4 perfis comportamentais das pessoas que muitas vezes, a partir daí, elas já começam, é mesmo, eu não sabia que eu era esse perfil. E isso hoje é fundamental, tanto para a pessoa, como também nos processos, né, de recrutamento e seleção, para a gente colocar realmente as pessoas certas nos lugares certos, né? A gente precisa saber quais são os perfis. E até para os próprios candidatos, né? Para poder buscarem uma vaga, eu sempre falo isso com as pessoas quando eu treino. Não adianta você simplesmente querer um lugar, você precisa saber qual é esse lugar. Não é qualquer lugar. Não é qualquer lugar que as empresas vão te colocar, você precisa saber aonde você quer estar. Né? E como a gente disse no início, as pessoas querem um emprego, seja ele onde quer que seja. Mas isso não vai dar certo, nem para ele, ou ele vai ser um ótimo colaborador no lugar errado, ou vai ser um péssimo colaborador no lugar certo, ele não vai permanecer muito tempo. Sim. Então, saber e conhecer o seu perfil comportamental, ele é essencial para a sua vida pessoal e para o seu trabalho. Então, esse é um que eu normalmente utilizo, é o primeiro de todos. Até para eu poder entender qual é o perfil do meu coaching. Como que eu posso conduzir a nossa sessão através do perfil dele. Falando dos perfis, né, você falou que uma das ferramentas é essa descoberta dos perfis, né? Isso, que são, fundamental. Né? Quais são os 4 perfis? São executor, né, aquele perfil mais dominador, né, dominante também. Tem o perfil comunicador, que é aquele perfil de pessoas que realmente gostam mais de falar, são mais comunicadores mesmo. Existe o perfil planejador, que é aquela pessoa mais organizada, mais voltada para pessoas. E existe o analista, que é aquele que é mais voltado para números, né? Aquela pessoa que realmente é mais analista mesmo, né? Então, a gente precisa conhecer primeiro o perfil do nosso coach, do nosso cliente, para que a gente conduza da melhor forma possível, baseado no perfil dele. Então, se é um comunicador, eu sei que eu posso conversar mais, né? Se é um analista, ou não, né? Sim. Se é um analista, eu sei como que eu vou mostrar para ele as informações, como que a gente vai trabalhar, porque ele já é muito mais metódico, ele já gosta muito mais de número, de ver, de olhar resultados e tudo mais. Então, para cada perfil, a gente tem uma tratativa de como lidar. Por isso que eu falo que a gente precisa, realmente é igual consulta médica. Para cada pessoa, a gente tem uma tratativa de Essa é uma das premissa ali para começar inicial. a sessão. Perfil comportamental, os valores também é fundamental para a pessoa saber realmente quais são os nortes que ela, por que ela faz o que ela faz, quais são os nortes que ela vai dar no processo da meta dela, do objetivo. Então precisa muito, sim. E a autossabotagem, né? O processo, saber o que realmente está impedindo ela hoje de alcançar e como que ela vai trabalhar esses processos de autossabotagem ao longo das nossas sessões. Então, são 3 ferramentas essenciais para todo coach trabalhar nas sessões
de coaching. Muito bom, dona Renata. Fala pra gente aí, você falou de continuar se desenvolvendo, né? No início você falou isso, assim, de continuar estudando. Como é que tá, né? Você tá fazendo algum curso, tá lendo algum livro, né? O que você indica aí para as pessoas também que querem se especializar na área? Isso, Polly. É interessante isso. Hoje eu estou lendo um livro que é fantástico, principalmente para líderes. Chama Neurociência para Líderes. Hoje eu estou muito voltada, principalmente para a neurociência mesmo, trabalhando muito a mente, como que é o comportamento, né, humano através da mente. E esse livro, ele é simplesmente fantástico. Então eu trago muitos insights, indico muito para líderes, principalmente, estudarem. Tem alguns termos que são alguns termos um pouco técnicos, mas que nada que a gente não consiga realmente entender. E especializações, pós-graduações, tudo que aparece, não tudo que aparece, mas muitas coisas voltadas para a neurociência, do desenvolvimento humano, eu sempre busco fazer, sempre estou fazendo algum curso. Agora eu estou um pouco voltado mais para marketing, né, para o marketing digital. Estou fazendo já também um e-book, né, já dando aí um spoiler, né, já vem coisas por aí também. E já começando também as nossas atividades na CDE de Nanuque para o ano de 2023, com muitos treinamentos. O pessoal já está pedindo muito desde o final do ano, algumas pessoas já pedindo os treinamentos que acontecerão agora em 2023, todos voltados para o comércio local também, mas para a área de desenvolvimento, vendas, enfim, são muitos projetos que a gente tem para 2023. Também alguns workshops que a gente vai trabalhar, e mais para o final do ano a gente está programando um evento muito bacana também, que eu acredito que o pessoal vai gostar muito. Muito bom. E falando até isso das metas, né? Hoje também é um trabalho que eu acredito que você faz com o seu coach, que é essa definição de metas, né? E como a gente está no início do ano, né? Fala um pouco pra gente aí, como preparar essas metas, né? Como escrever essas metas, como descrever as subtarefas das metas para que você consiga alcançá-las, né? Polly, também é outro podcast, né? Também daria um outro podcast, mas eu falo que até estava comentando recentemente sobre isso, planejamento. Muita gente faz planejamento de final de ano, né? Muitas metas, muitos planos para 2023, mas o que a gente já percebeu também é que 50% dessas pessoas já desistem desses planos antes mesmo do carnaval, tá? Antes do carnaval. Muita gente já desistiu dessas metas. E o que eu pude perceber é que existe um plano, mas não existe um planejamento, né? As pessoas querem muitas coisas, mas não fazem um planejamento para isso. E o que eu falo hoje é que se você quer realmente alcançar algo, primeiro precisa realmente ser mensurável, né? Será que não são desejos mirabolantes? Ou será que realmente são desejos passíveis de se conseguir? Então a gente precisa mensurar, a gente precisa saber realmente é possível. Não vou querer ser um jogador de futebol se eu já estou com 25 anos de idade, né? Então são coisas que a gente precisa ter coerência naquilo que a gente deseja também. A partir do momento que eu defino o que eu quero até o final do ano, ou seja, meio do ano, não sei o tempo certo, eu preciso começar a me planejar com pequenas ações. Eu falo que muita gente faz esses planejamentos, mas são planejamentos sem... A nossa mente, como eu já disse, ela não consegue entender, né? Se eu não falo para ela que eu quero ser gerente do setor X até 31 de dezembro de 2023, isso fica muito grande para o meu cérebro. Então eu preciso, como se diz, decupar. Eu preciso decupar essa minha meta. Então o que eu preciso fazer ao longo desse ano para que realmente em 31 de dezembro eu consiga assumir a gerência do setor X? Então são essas pequenas metinhas, essas ações que vão fazer com que eu consiga chegar lá. E é isso que as pessoas muitas vezes não fazem. Por que elas não fazem? Porque vai doer, porque ela vai ter que pensar, ela vai ter que parar, ela vai ter que analisar, ela vai ter que definir de que forma, como, quando, onde, por quê.
E tudo isso toma tempo. E o cérebro não está acostumado com isso. Então é muito mais fácil você ficar com aquela meta enorme e falar Macro ali, macro, e falar, não, você vai ser gerente do setor X no Mas 31 de como eu dezembro. vou fazer para chegar aqui? Não é verdade? E aí quando chega em fevereiro, que você olha assim, já nem é mais tão importante para mim, já nem quero mais ser gerente X, não. Por quê? Porque a meta se tornou grandiosa demais. E a gente não consegue colocar isso em pequenas microações. Então, por isso que muita gente não realiza, muita gente não conquista, porque realmente demanda-se um tempo para a gente poder fazer isso. E é por isso, mais uma vez, que a gente fala do autoconhecimento. Se eu não me conhecer, se eu realmente não souber ter clareza e consciência de para onde eu estou indo, eu vou permanecer do jeito que eu estou. Né? Então, Não vou para lugar nenhum. Não vou para lugar nenhum, né? Deixa a vida me levar, como já diz a música, né? E tá tudo certo, se é isso que você quer para sua vida, né? Mas não responsabilize outros por aquilo que deveria ser uma responsabilidade sua. Sim. Isso a gente precisa deixar muito bem claro. Muito bom. Falando de frases, você já trouxe aí no decorrer do podcast que você gosta, né? Você trouxe a Você é Capaz. Frase simples, mas que diz muito, né? E eu queria ver aí com você, né? Qual que é a frase que você traz para esse podcast, para as pessoas que estão nos ouvindo, para as pessoas que estão nos vendo? Gente, eu amo frases. Eu acho que se eu pudesse, cada dia da semana, eu vestiria uma camisa com uma frase diferente para, primeiro, me motivar, mas também incentivar outras pessoas. Mas tem uma frase que, ultimamente, eu tenho trazido muito comigo, e eu acho que todos nós devemos sempre acompanhar essa frase, que fala sobre a coragem, né? Como a gente falou no início. Mas é uma frase que diz assim, não adianta ter vontade se você não tiver coragem. Não adianta você querer fazer um planejamento para 2023 de alcançar X e Y resultados se você não tiver coragem para agir, coragem para viver, coragem para assumir os desafios que deverão ser assumidos para você realmente alcançar. Então, apenas a vontade, sem a coragem, você não vai sair do lugar, não vai sair do papel. Repete pra gente. Vontade precisa de coragem, né? Só vontade sem coragem não vai te dar Não funciona. Não funciona. Fala pra gente onde as pessoas te encontram, Renata. Então, hoje Quais são as redes aí que você está conectada e que as pessoas podem se conectar com você? Então, hoje eu estou bem atuante mesmo no Instagram, né? E também no LinkedIn. O LinkedIn é algo hoje que eu falo, até super indico onde eu falo, as palestras que eu dou, os treinamentos que eu dou, eu sempre falo para os profissionais, tenham sempre uma rede de LinkedIn. Aquela fase dos currículos manuais, eles estão realmente acabando, tem dias contados, e se nós quisermos fazer uma carreira bem estruturada, se nós quisermos ser encontrados com qualificação, as qualificações devidas, o LinkedIn é hoje um dos melhores portais de profissionais que a gente tem no mercado. Então lá a gente trabalha muito a parte profissional, né? Uma rede muito vasta, muito boa. Então eu gosto muito do LinkedIn, as pessoas também podem. Gera muito network no LinkedIn, né? Demais. Eu falo que muitas pessoas que querem oportunidades em outros lugares. Hoje, grandes multinacionais, grandes empresas têm buscado esses profissionais pelo LinkedIn. Então, o LinkedIn hoje eu acho que é essencial. Eu também estou lá no LinkedIn e no Facebook. Tá ali de paralelo, né? Tá indo, mas mais atuante mesmo no Instagram, Renata Nascimento Coach. Renata, vamos seguir, gente. Tem muita coisa boa, tem conteúdo demais. Renata, extremamente atuante no Instagram. Entra lá, segue Renata, viu? Vamos lá. Isso aí. Ô, Renata, eu queria te agradecer. Polly, é um prazer. Foi muito bom o bate-papo. Acho que a gente ficaria aqui muitas horas falando é verdade. de desenvolvimento humano, que é algo que a gente sempre falou nas nossas conversas de corretores, nos nossos almoços, nos nossos cafés. Nós sempre falamos da importância de desenvolver pessoas. É verdade. Seja no meio corporativo,
seja através do coach, né? Querendo ou não, a liderança ela exerce esse desenvolvimento, né? E para o líder, né? Ele precisa se capacitar para desenvolver o time dele. Total. E principalmente entender que não se trata apenas de resultados, né, Poli? Não são somente resultados. É óbvio que as empresas precisam de resultado, mas como você mesmo disse, não apenas por números, não somente número pelo número, né? Mas também cuidar das pessoas. Isso é o futuro. Não tem para onde a gente correr. Nós precisamos muito cuidar das pessoas para que elas gerem resultados para as empresas. Muito bom. E agradecer imensamente pela oportunidade. Foi um prazer imenso participar desse podcast com você. E fico muito feliz por esse movimento que você está fazendo. Eu falo que eu amo podcast, eu sou viciada em podcast e foi uma honra muito grande participar desse aqui com você, principalmente com você. Obrigada. Obrigada, Obrigada pelo carinho. Estamos aqui, volte mais vezes, essa casa é sua. Nós temos muito assunto para falar aqui ainda. Só chamar que eu volto. Isso aí. Muito obrigada mesmo, viu? Tudo de bom para você na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Obrigada, Poli. Então, pessoal, se inscrevam no nosso canal, não se esqueçam, curtam, comentem, compartilhem. É importante pra gente, o YouTube precisa entender que é um conteúdo relevante, que é um conteúdo especial e esse podcast está muito especial e quero que vocês curtam bastante. Um beijo grande, valeu!